Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta terça-feira, 14 de agosto. No TRE, desembargador pede vistas em julgamento de processo que acusa o candidato a deputado federal Ricardo Murá. E candidatos ao governo correm para fazer registro de candidatura às vésperas do prazo final. Presidente do Banco do Nordeste vem ao Maranhão e aponta alta de investimentos em linhas de crédito do banco para empreendimentos no campo. Companhia Vale divulga balanço de números e apresenta indicador de crescimento no estado. Veja também o lançamento do projeto Reconhecer, que vai ampliar garantia de direitos humanos para a sociedade. E o navio do mar, que vai aumentar o potencial de pesquisas de universidades maranhenses nas ciências marítimas. A partir de agora, no Jornal da Guará. A proximidade das eleições faz com que o calendário eleitoral comece a apertar os prazos e também a acelerar o julgamento de processos relacionados a prazos e candidaturas. A tendência é que esses julgamentos entrem em pauta o mais rapidamente possível, não é isso, Hugo Reis? Muito boa noite para você. Hoje já teve o julgamento do candidato a deputado federal, Ricardo Murá, não é isso? Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão deu seguimento ao julgamento do recurso em que o ex-secretário de Estado da Saúde, Ricardo Murá, foi condenado à perda dos direitos políticos por 8 anos por abuso de poder político na campanha municipal de 2012, que teve a esposa dele como candidata e vencedora nas eleições de Coroatá. Bom, depois de realizar a leitura da decisão, o relator de manter a pena estipulada pela juíza, o juiz eleitoral Itaércio Paulino, juiz eleitoral, decidiu pedir vistas do processo. Por enquanto, o placar na corte está 3 votos a favor da decisão da juíza de Coroatá e 1 voto contrário à decisão do relator. A data para a continuidade desse julgamento ficou marcada para o dia 21 de agosto, no plenário do TRE. Outra situação que aconteceu aqui na sede do tribunal foram registros de campanha. Hoje tiveram um registro da campanha do PSOL e do PCB, que tem como candidato ao governo do estado Odívio Neto. Também o PSDB fez o registro de campanha. O candidato Roberto Rocha, nesse registro, anunciou quem é o seu candidato a vice. A deputada estadual Graça Paz, portanto, irá concorrer a estas eleições ao lado do candidato Roberto Rocha ao governo do estado do Maranhão. Pascoal, é isso então, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Hugo. Boa noite para você. Até amanhã. E olha só, a candidata ao governo do Maranhão, Maura Jorge, oficializou o registro da sua candidatura na noite de ontem, segundo informou a sua assessoria. O registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão foi feito pela internet, já que no momento a pré-candidata cumpria a agenda de compromissos na capital. O plano de governo de Maura Jorge foi anexado juntamente com o pedido de registro da candidatura. Na Assembleia Legislativa, o assunto eleições dominou as discussões no plenário. O repórter João Carvalho Júnior acompanhou a sessão. João. A terça-feira na Assembleia Legislativa teve sessão com um registro de presença de 27 parlamentares. Mesmo assim, não foi possível colocar a ordem do dia para análise e votação. Já no grande expediente, quem falou foi o deputado Marco Aurélio, do PCdoB. Ele usou o tempo para falar sobre os feitos do governador Flávio Dino à frente da gestão estadual e teve, inclusive, alguns apartes de colegas da base governista. Em seguida, quem falou foi o deputado Adriano Sarney, do Partido Verde. Ele já veio na contramão do discurso do professor Marco Aurélio. Ele falou sobre a questão da possível inelegibilidade do governador Flávio Dino e fez alguns desafios também à base governista. Vamos ouvir o que falou o deputado Adriano Sarney. Todo santo dia eu recebo no meu gabinete uma notificação vinda do escritório do advogado Carlos Lula, que é o advogado e secretário do governador Flávio Dino, com fake processos fakes, querendo que o TRE tome alguma decisão em relação a uma caminhada em tal lugar, a uma carreata em tal lugar, a uma fala que foi assim, a uma fala que fez assado. Posso aqui chamar a pessoa do TRE para dar um esclarecimento e dizer a todo o povo maranhense quem que realmente está querendo perseguir e ganhar no tapetão os seus adversários.
Em seguida, o deputado Rogério Cafeteira, do DEM, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, usou a tribuna para rebater as declarações de Adriano Sarney. Falou sobre essa possível inelegibilidade, disse que ela não existe, tendo em vista que, para que isso aconteça, o julgamento precisa acontecer diante de um colegiado no Tribunal Regional Eleitoral, e falou sobre outras questões também. Vamos ouvir o deputado Rogério Cafeteira. Em momento nenhum nós dissemos que a sentença da juíza, a decisão da juíza de Coroatá, é fake. O que nós dissemos é que o que foi dito aqui pelo deputado Adriano e que vem sendo propagado pelo sistema de comunicação do deputado é uma mentira. E o deputado sabe disso. Uma decisão de primeiro grau, deputado Marco Aurélio, não torna ninguém inelegível. A lei complementar 135/2010 é muito clara. Só uma decisão de colegiado, de tribunal, pode deixar algum candidato inelegível, o que não é o caso. E nós recorremos dentro da lei. Política é assunto para análise de Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Encerramento dos prazos aí para o registro das candidaturas termina amanhã, dia 15. Todos os candidatos ao governo do Maranhão já o fizeram. No dia 16 começa a propaganda eleitoral gratuita, mas tem também outras novidades neste cenário eleitoral, não? É isso mesmo, Pascoal. Bom, vamos começar pelo campo nacional, que é a grande expectativa para amanhã. Afinal de contas, o ex-presidente Lula será ou não será candidato, né? Hoje saiu uma decisão ali de Porto Alegre, né, TRF4, dizendo que não há nenhuma possibilidade dele ser candidato, né? Talvez ele saiba que isso vai acontecer, por isso já preparou ali um plano B, que se falou tanto que teria, e o PT dizia que não, mas a gente sabia que o Haddad, desde muito tempo, era o plano B do PT. Né? O Luiz Fux, que está deixando a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, disse que condenado em segunda instância não pode ser. A Rosa Weber, que vai assumir, também diz a mesma coisa. Condenado em segunda instância não pode ser candidato. Pois é, eu diria que talvez, assim, de uma forma geral, esse é o grande, né, vamos dizer assim, o grande mistério, a grande expectativa. Já no campo estadual, as chapas já são registradas, não há nenhum candidato diretamente ao governo ou ao Senado que esteja com esse impedimento legal com a Justiça, todos vão fazer o registro a princípio, né? Hoje a gente teve julgamento, né, do Ricardo Murat, né, ex-secretário de Saúde, pelo PRP. Exatamente, trouxe as informações e tudo, houve um pedido de vista, então isso é só para ilustrar como alguns casos, né, a justiça, aquilo que a gente tem falado sobre judicialização, a gente vai ter um papel importante daí em diante, né, quer dizer, o candidato, vale lembrar isso, ele se mantém, é candidato, e aí, caso, né, há algum julgamento desfavorável, a Justiça Eleitoral pode declarar inelegível, mas é importante que se diga isso, só a Justiça Eleitoral, nesse caso, poderá dizer que a pessoa é inelegível para não ficar naquela história dos boatos, que vão sair não sei quem está inelegível, não pode se candidatar, não, enfim. Então, candidatar todo mundo pode, qualquer um, assim, que, dentro das idades ali para os cargos, todo mundo pode. Agora, daí, de ter o registro cassado, de não poder, né, ser indeferido, aí já é outro processo que é bom acompanhar. Eu diria que é uma tarefa muito árdua para o eleitor, que tem tantas tarefas no dia a dia, mas não custa nada dar uma espiada agora nos tribunais, nos sites, né, por conta da questão da transparência, TSE, no caso nacional e TRE, você pode olhar se o registro do seu candidato está lá, confirmado e tudo, e principalmente alguns dados interessantes, que é a prestação de contas que eles fazem em relação aos bens, a declaração de bens. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Isso, né? Olha, tem cada coisa, Pascoal. Marcos, eu queria chamar a atenção para o cenário nacional, para o valor de um dos candidatos, do candidato João Amoedo, do Novo. Isso. 425 milhões de reais de dinheiro, né? Cara, esse foi o assunto do dia, né? Ou seja, o cara é quase 1 bilhão de reais, né? Nos tempos de hoje é muito dinheiro que o cara tem e é candidato. Declarado. Sabe o que eu fiquei pensando? E aí é só uma especulação, que às vezes, quando isso se torna público, né? Talvez seja aquela velha manhãzinha, aquela velha estratégia de dizer, olha, eu sou muito rico e não tenho interesse em nada público no dinheiro. Isso talvez tenha
tentando, numa jogada de marketing, de favorecer ali, né? Quer dizer, claro que ele tem que declarar, mas isso ganhou, né, uma repercussão muito grande, talvez com esse intuito de dizer, ó, tá aí um candidato que é outside, já é muito rico, e de repente, se for presidente, não teria interesse em tirar dinheiro público. Porque teve alguém que falou isso, um político aí que está envolvido na justiça, falou, não, eu ganho 200 mil reais por mês, não tenho necessidade de roubar nada, mas o cara está envolvido, está condenado ali pela justiça. Então, mas chama atenção mesmo, né? Um valor extremamente alto. Aí chama atenção de uma forma geral gente que ficou mais pobre e gente que ficou muito mais rico. Isso se você comparar com a última eleição ou com as últimas, né? Você já vai ver um crescimento aí, tem candidato aí que prosperou, vamos dizer assim, né? Como teve candidato que até perdeu dinheiro, né? Fazer desse período eleitoral, tem muita gente que utiliza-se do cargo para fazer caixinha, né? Pois infelizmente essa é uma realidade, contratos com empreiteiras, situações desse tipo que a gente está vendo que o país está aí passando por uma limpeza, se descobrindo muito desses casos, mas é uma grande verdade que muitos dos políticos, não estamos generalizando, mas grande parte deles sim enriquece ilicitamente, sim, com dinheiro público. E aí eu acho que vale o exercício duro, árduo para o eleitor, como eu disse que já tem tantas tarefas, dar uma pesquisada, olhar. É muito melhor isso do que a gente ficar ilustrando aqui nome por nome, que parece que a gente está citando e criando intriga. Não, vá lá você mesmo. Quem são os teus candidatos, quem você é a favor e quem você... E dá uma olhada lá e faz o comparativo, né? Se esse cara teve o patrimônio aumentado ou diminuído e de quanto é o patrimônio declarado, diga-se de passagem, né? Ali é o declarado oficial que está no nome da pessoa, fora aquelas coisas que o candidato acaba colocando no nome de outros familiares. E eu acho que tem gente com fortunas grandes, mas tem gente que não aparece o que a gente imagina que tem e fica desconfiado. Geraldo Alckmin, né? Tem 1 milhão. Pois é, você acredita que o Geraldo Alckmin tem só 1 milhão? Pois é, então... É aquela história, né? É o que declara, né? Mas é um exercício interessante para poder ver os valores todos, Vou né? ficar só nesse exemplo, que como você disse, para a gente não ficar citando nomes. Para não ficar citando nome assim, o eleitor pode ir lá e vale a pena. Eu diria que até divertido, né, Padre? Chega a ser divertido olhar algum. É uma coisa interessante. Lá no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Só checar essa informação, está lá disponível. É isso. Dever de casa? É um pouquinho isso do eleitor, né? Exatamente. O eleitor agora precisa mesmo estar atento, Pascoal. Muito obrigado, Marcos. Boa noite. É isso, boa noite. Obrigado a você de casa também. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou a relação de municípios do Maranhão que estão com o Fundo de Participação dos Municípios bloqueados por irregularidades junto à Secretaria da Receita Federal. No total, 11 cidades do estado foram listadas. No Maranhão estão com o FPM bloqueado as cidades de Anapurus, Capinzal do Norte, Dom Pedro, Monção, Morros, Presidente Dutra, Santa Quitéria, São Roberto, Tufilândia, Tuntum e Tutóia. Os municípios tiveram o bloqueio efetivado no dia 13 de agosto, o que impede a liberação dos recursos dos dias 20 e 30 deste mês até a regularização. Na última relação divulgada, eram 5 os municípios maranhenses com problemas com a Receita Federal. Agora, os números do mercado financeiro. A alta da Bolsa de Valores chegou a quase 1,5%, terminando a terça-feira com movimentação de 78.602 pontos. O dólar caiu 0,78%, cotado a R$ 3,86. A baixa do euro foi de quase 1% e fechou o dia a R$ 4,38. O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, esteve em visita à capital maranhense. Em debate o crescimento da instituição e as formas de investimento no estado. Os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste possibilitaram negócios acima dos 2 bilhões de reais aqui no estado. Em visita ao Maranhão, o presidente do Banco do Nordeste acompanhou uma negociação de financiamento de crédito com um cliente maranhense. A vinda dele ao estado foi para saber como a instituição tem se saído por aqui. E vai muito bem. Apenas em 2018, por meio de recurso do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, foram operacionalizados 2,2 bilhões de reais em mais de 33 mil operações. O melhor desempenho entre todos os estados da região. O estado do Maranhão já cumpriu essa meta, de forma que ainda existe outros orçamentos, outros projetos em andamento e que nós estamos assim de forma muito feliz
que atingiremos assim, em torno de 3 bilhões e 500 milhões. Comparativamente ao ano passado, nós dobraremos, né, esse montante de recursos que serão aplicados no estado do Maranhão. O presidente destacou que muitos desses investimentos vão para empreendimentos rurais. Sim, nós aplicamos desde o mínimo e pequeno produtor rural até a grande empresa, financiamos o agronegócio, a indústria, o comércio, o serviço, o estudante e a infraestrutura, né? E são todos os portes, são de milhares de operações. Hoje, o Banco do Nordeste é o principal banco de microfinanciamentos do Brasil e o terceiro maior do mundo. Trabalha programas como o Crédito Amigo, direcionado aos microempreendedores urbanos, e o Agro Amigo, voltado à sustentabilidade dos empreendimentos no campo. Só o Crédito Amigo, nos 7 primeiros meses de 2018, aplicou 538 milhões de reais no Maranhão, em mais de 193 mil operações. O Agro Amigo contratou mais de 29 mil operações, no total de 149 milhões de reais. Com números tão expressivos, a tendência é de fechar 2018 com números positivos e ter um 2019 na mesma linha. Um grande termômetro é a demanda pelo crédito responsável. Então, se nós estamos tendo demanda por crédito responsável, significa dizer que nós estamos tendo aí realmente, e de fato, na contramão dessa ideia, nós estamos tendo, na verdade, um grande ano e um ano promissor. Já com perspectiva de um 2019 melhor? Sim, eu acho que vamos trabalhar para isso e vamos ver se a gente cumpre aí o nosso orçamento e ver o que é que se avizinha aí para ver, depois de a gente cumprir com esse orçamento e instalar esses projetos e fazer cumprir com esses projetos se instalem e concluam. A seguir, nós continuamos com a pauta econômica. Você vai ver a divulgação dos resultados da companhia Vale. Destaque para a expansão da estrada de ferro Carajás. É logo após o intervalo.